Pessoas me pediram para trazer uma palavra nesses momentos de angústia que nós estamos vivendo, nesses momentos difíceis que a terra inteira está passando, nesses momentos de muita incerteza. Porque quando nós pensamos que nós temos controle de alguma coisa, na verdade, acho que todos nós estamos vendo que não temos controle nenhum de nada. Então, o que é que a Bíblia quer dizer nesses momentos? O que é que o Senhor quer nos trazer nesses momentos? E assim, não é um sermão. O que eu gostaria de fazer é um estudo na Bíblia. Vamos ver os versículos na Bíblia, vamos ver o que é que Jesus nos ensina, o que é que a palavra de Deus nos ensina sobre a fé. Porque a fé, a última coisa que ela é ter um fator teórico. A fé, ela é extremamente prática. A princípio, ela parece abstrata, mas a partir do momento em que ela passa a fazer parte da nossa vida, ela é o que existe de mais prático na vida do cristão. Então, é sobre essa fé que eu gostaria de falar. E queria que você tivesse uma Bíblia aí em mãos para você me acompanhar. Vamos abrir lá em Efésios 2, de 8 a 9. Eu queria começar com esse versículo. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, ele fala: pois é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Deus tirou todo e qualquer mérito nosso de entrarmos no reino de Deus, a não ser pela fé. A fé, ela é o fator, ela é a providência de Deus para cada um de nós, para que nós possamos fazer parte do reino dele. E quantas vezes nós ficamos tão preocupados, não que a fé não inclua as boas obras. A fé, ela nos incita a termos boas obras, mas as boas obras não são, ou a boa obra não é o fator pelo qual nós ingressamos no reino de Deus, pelo qual nós passamos a fazer parte da família de Deus. Essa participação da família de Deus só é possível através da fé. A graça é um presente e a fé é o meio prático pelo qual nós vamos nos tornar semelhantes a Deus. Nós vamos ser participantes do reino de Deus. A nossa imagem vai ser restaurada, vai ser redimida através da fé. Então, nós não podemos participar do reino. Ela é o início da vida do cristão, ela é o meio e ela será até o dia em que nós estivermos com o Senhor, né? Então, a fé, ela é a vida do cristão. Vamos abrir lá em Hebreus 10, 38. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, não, o autor de Hebreus, né, o autor da carta de Hebreus, ele diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui, o autor de Hebreus, ele está falando em oráculos, é como se Deus estivesse falando conosco. Deus fala que aquele que já foi justificado, que nós vimos lá que nós somos justificados através da fé, aquele que foi justificado, ele tem que viver pela fé. Se nós recuarmos na fé, Deus não tem prazer. A alma de Deus não tem prazer em nós. Agora, a fé, como é que então nós vamos viver pela fé? Diante dessa grandiosidade, dessa grandiosa situação de ansiedade, de incerteza, a incerteza é o oposto da fé, que gera tanta incredulidade no nosso coração, como é que nós podemos não recuar, como nós podemos viver pela fé?
Em primeiro lugar, nós temos que entender que a fé, ela não é gerada na nossa mente. A fé não é gerada pelas minhas forças. A fé não é gerada pela minha maneira de pensar. A fé não é um pensamento positivo, meus irmãos. Muito embora ela produza pensamentos altruístas e bons na minha mente e no meu coração, a origem dela não é essa. A origem da fé está na palavra de Deus. A origem da fé, ela está naquilo que Deus deixa para nós seguirmos, nas promessas que Ele fala, creia no que eu estou dizendo, que assim vai acontecer com você. Essas promessas estão contidas na Bíblia. Essas promessas estão contidas na palavra de Deus. Abre comigo em Romanos 10. Romanos 10, 17. Ele diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, ou ler, né? Claro, se você lê, você está dando ouvidos ao seu espírito, à sua alma, né? Ouvir a palavra de Deus. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O único fator que pode gerar fé no meu coração é eu conhecer a palavra de Deus. É eu ouvir e entender que Deus não volta com a palavra dele atrás. É entender que toda promessa que está contida aqui dentro, se eu crer nessas promessas, elas serão verdades na minha vida, elas se tornarão práticas. Pela fé, eu vou poder ver milagres. Pela fé, eu vou poder ver restauração. Pela fé, eu vou poder ver cura. Pela fé, eu vou poder ver perdão. Então, isso aí são apenas conceitos básicos. O cristão não vive sem a fé. Ora, então, o que é a fé? Em Hebreus 10 mesmo, aliás, em Hebreus, vamos abrir lá em Hebreus 11. Hebreus 11:1, ele fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É certeza, não é? Será? Não, é certeza. A certeza das coisas que se esperam e a prova, a convicção de fatos que você não vê. Não aconteceu ainda. Você não tem nada abstrato ainda em que tocar. Mas pela fé, você pode chegar lá. Pela fé, essas coisas passam a existir. Ele fala assim: foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi feito do que o visível não foi feito do que se vê. Então, o mundo foi criado quando não existia nada. E essa é a nossa fé, que Deus criou o mundo do nada. Então, aquilo que não existe ainda na minha vida e na sua vida, pela fé, ele passa a acontecer, ele passa a vir à existência. É esse tipo de fé que a palavra de Deus quer trazer ao nosso coração. Se aquilo que eu vejo, se eu creio naquilo que eu vejo, isso não é a base da fé. A fé é eu crer em coisas que não aconteceram, em coisas que ainda não são reais, mas baseadas na palavra de Deus e não nos meus sentimentos e não naquilo que eu gostaria, mas aquilo sim que a palavra de Deus me ensina a esperar nele, porque a fé e a esperança e a espera, elas são irmãs, eu não vou dizer irmãs gêmeas, mas elas são irmãs. Elas andam muito juntas. Eu não tenho como ter fé se eu não sei esperar. Então, pensa um pouquinho nisso, medita um pouco nisso. Sabe por quê? À medida que nós vamos meditando, isso vai gerando muita fé no nosso coração.